Vamos fechar duas funções trigonométricas inversas hoje. São a cotangente hiperbólica e a cossecante hiperbólica, tá? Então, começa com a definição. Lá. Definição. A função cotangente hiperbólica é a função denotada por CT, cotangente, né? Mas tem que ter o H de hiperbólica e dada por. Quem é a cotangente hiperbólica? Por definição, é a razão entre as funções cosseno hiperbólico e seno hiperbólico, tá? E a outra é a função cossecante hiperbólica. Hiperbólica é a função denotada por CSC de cossecante, H de hiperbólica, CSH, e dada por. Quem é a cossecante hiperbólica? Tá? É, por definição, o inverso multiplicativo da função seno hiperbólica. Então, são essas duas funções aí que faltam, né? Vamos a ela, tá? Então, vamos para as conclusões. Então, daí, você tem o seguinte. Quem é o domínio da cotangente hiperbólica? É o conjunto formado por cada x real, x no domínio do cosseno hiperbólico, x também no domínio hiperbólico, a interseção de R com R é R. Então, é o conjunto formado por cada x real, tal que o seno hiperbólico em x é diferente de zero. Isso é asterisco. Seno hiperbólico em x é zero, se somente se o x é zero. Tá? E como é que fica a lei de formação? Cotangente hiperbólica em x é quem? É o seno hiperbólico em x, cosseno hiperbólico em x, sobre o seno hiperbólico em x, que dá o quê? E elevado a x mais E elevado a menos x, sobre E elevado a x menos E elevado a menos x, que é o 2, denominador cancela, tá? Isso, qualquer que seja o x, diferente de zero, tá? Outra, o domínio da cossecante hiperbólica é o mesmo domínio da cotangente hiperbólica. É um conjunto formado por cada x real, tal que o seno hiperbólico, seno hiperbólico em x é diferente de zero, ou seja, é o R asterisco. E quem é a cossecante hiperbólica em x? Definição é quem, hein? É 1 sobre o seno hiperbólico em x. Tá certo? Tá bom? Qualquer que seja
que é 2 sobre quem? Sobre E elevado a x menos E elevado a menos x, tá? Qualquer que seja x diferente de zero. Uma coisa que você não pode esquecer, olhando para cá, é que para todo x diferente de zero, cosseno hiperbólico de x sobre seno hiperbólico de x é 1 sobre a tangente hiperbólica de x. Eu posso completar aqui e escrever isso aqui como sendo que 1 sobre a tangente hiperbólica de x. Qualquer que seja x diferente de zero. Então, nesse caso, a cossecante hiperbólica é o inverso multiplicativo da tangente hiperbólica, enquanto operação de função. Tá? Lembre que nas funções trigonométricas, a cotangente não é o inverso multiplicativo da função tangente. O inverso multiplicativo da função tangente tem domínio distinto do domínio da função cotangente, tá? Mas aqui coincide, tá? Então você tem isso aí. Entendido? Agora, vamos a outras considerações que eu tive aqui. Vocês lembrem vocês que dado x real, você tem a seguinte desigualdade. 1 é menor do que a tangente hiperbólica de x, que é menor do que 1. Ou seja, eu demonstrei isso. 1 é menor que o seno hiperbólico de x sobre o cosseno hiperbólico de x. Está todo x real. Tá certo? Logo, você tem o seguinte. Se você olhar para cá, você tem que menos 1 é menor do que o seno hiperbólico de x sobre o cosseno hiperbólico de x. E isso é menor do que zero. Qualquer que seja o x negativo, tá? Tá bom? Porque se x é negativo, isso dá negativo e está maior que menos 1, menor que zero. E, tá? Você tem zero, é menor do que o seno hiperbólico de x sobre o quê? Cosseno hiperbólico de x, que é menor do que 1, qualquer que seja o x positivo. Tá? Daí, quando você pega o inverso disso, que é o inverso disso? Cotangente hiperbólica. Então, a cotangente hiperbólica em x é menor do que menos 1, porque quando você inverte esse número, ele fica menor do que menos 1. Propriedade dos números reais. Qualquer que seja o x negativo, e quando você inverte isso aqui, fica a cotangente hiperbólica em x é maior do que 1, qualquer que seja o x positivo. Entendido? Entendido? Tá certo? Então você tem isso aqui. Ou seja, a cotangente hiperbólica em módulo é um número maior do que 1, qualquer que seja x no seu domínio. Lembrando que é menor do que menos 1, qualquer que seja x negativo, e é maior do que 1, qualquer que seja x positivo. No caso da cossecante hiperbólica, o que você pode dizer é que a cossecante hiperbólica em cossecante é negativo. Qualquer que seja x negativo, tá? Por causa que é 1 sobre o seno hiperbólico de x. Se o x é negativo, o seno hiperbólico de x é negativo. E a cossecante hiperbólica em x é o quê? É maior do que zero, qualquer que seja o x positivo. Outras considerações. Seguinte, em termos de limite. Quem é a limite da cotangente hiperbólica em x com x tendendo a mais infinito? Isso é o limite da cotangente hiperbólica. Vamos ao que interessa. É o limite com x tendendo a mais infinito
de 1 sobre a tangente hiperbólica em x. Mas você sabe que com x tendendo a mais infinito, tangente hiperbólica em x tende a 1, por valores menores do que 1. Portanto, o seu inverso tem limite 1 por valores maiores do que 1. Certo? Quer dizer, o limite é 1 por valores maiores do que 1. Limite com x tendendo a 0 por valores positivos da cotangente hiperbólica de x. Quem é? Isso é o limite com x tendendo a 0 por valores positivos de 1 sobre a tangente hiperbólica de x. Mas a tangente hiperbólica de x tem limite 0 por valores positivos nesse caso. Então, o limite aqui dá quanto? Mais infinito. Tá? Limite da cotangente hiperbólica de x com x tendendo a 0 por valores negativos. Dá o limite com x tendendo a 0 por valores negativos de quem? De 1 sobre a tangente hiperbólica em x. Como o limite da tangente hiperbólica em x é 0 por valores negativos nesse caso, esse limite dá quanto? Menos infinito. Tá? Limite com x tendendo a menos infinito da cotangente hiperbólica em x. É o limite com x tendendo a menos infinito de 1 sobre a tangente hiperbólica em x. Nesse caso, tangente hiperbólica em x tem limite menos 1 por valores maiores que menos 1. E daí, o inverso tem limite menos 1 por valores menores do que menos 1. Tá? Que eu indico assim. Ok? Agora vamos ver esses mesmos limites para quem? Para a cossecante hiperbólica. Tá? Limite com x tendendo a mais infinito da cossecante hiperbólica em x. É o limite com x tendendo a mais infinito de 1 sobre o seno hiperbólico de x. Mas isso é 0 por valores positivos. Por quê? Porque seno hiperbólico em x tem limite mais infinito. Tá? Limite com x tendendo a 0 por valores positivos da cossecante hiperbólica em x. É o limite com x tendendo a 0 por valores positivos de 1 sobre o seno hiperbólico em x. Como o seno hiperbólico em x tem limite 0 por valores positivos, o limite do inverso aqui é quanto? Mais infinito. Tá? Limite com x tendendo a quê? A 0 por valores negativos da cossecante hiperbólica em x é o limite com x tendendo a 0 por valores negativos de 1 sobre o seno hiperbólico em x. Como o limite do seno hiperbólico em x, nesse caso, é 0 por valores negativos, o limite dá quanto? Menos infinito. E, finalmente, qual é o limite com x tendendo a menos infinito da cossecante hiperbólica em x? É o limite com x tendendo a menos infinito de quem? De 1 sobre o seno hiperbólico em x. Nesse caso, seno hiperbólico em x tem limite menos infinito. De forma que o inverso aqui, essa fração, tem limite 0 por valores negativos. Tá? Agora vamos à diferenciabilidade. Como, olha aqui, como cotangente hiperbólica e cossecante hiperbólica são razões entre funções diferenciáveis, as duas são funções
diferenciáveis, tá? Então, as funções cotangente hiperbólica e cossecante hiperbólica são diferenciáveis, isto é, tem derivada em cada ponto dos seus domínios, tá? Cada uma tem derivada em cada ponto do seu domínio. São diferenciáveis com, vamos lá, quem é a derivada da cotangente hiperbólica em x? Ó, cotangente hiperbólica em x, quem é? Ó, é o cosseno hiperbólico em x sobre o seno hiperbólico em x. Cuidado que não tem hidráulico não, viu? Se virar, talvez mexa aí novo. Então, fixa, estabiliza aí para poder virar. Então, regra do quociente aqui. Derivada do numerador, qual é? Derivada do cosseno hiperbólico em x, seno hiperbólico em x. Vezes o denominador, que é o seno hiperbólico em x. Portanto, aqui fica o quê? Seno hiperbólico ao quadrado. Menos, aí repete o numerador, que é o quê? Cosseno hiperbólico em x, vezes a derivada do denominador, derivada do seno hiperbólico em x, que é o cosseno hiperbólico em x. Então, aqui vai ficar cosseno hiperbólico ao quadrado. Dividido pelo quadrado do denominador, pelo quadrado do seno hiperbólico em x. Agora, a identidade fundamental da trigonometria hiperbólica, não é trigonometria, se falar assim, diz que o quadrado do cosseno hiperbólico menos o quadrado do seno hiperbólico é 1. Portanto, isso aqui dá quanto? Menos 1. Então, isso aqui dá menos 1 sobre o seno hiperbólico ao quadrado em x. Que é igual a quê? A menos a cossecante hiperbólica ao quadrado em x. E isso é verdade para todo x o quê? Para todo x diferente de zero. E quem é a derivada da cossecante hiperbólica em x? Para todo x diferente de zero. Depois bota. A cossecante hiperbólica em x é 1 sobre, ó, de novo aqui, é 1 sobre o seno hiperbólico em x. Então, que é a derivada de 1 sobre f, menos a derivada da f sobre f ao quadrado. Então, isso aqui fica menos a derivada de quem? Do seno hiperbólico, né? Que dá o quê? O cosseno hiperbólico em x sobre o quê? O quadrado do denominador, o quadrado do seno hiperbólico. Então, seno hiperbólico ao quadrado em x. Mas isso eu posso escrever como sendo menos o cosseno hiperbólico em x. Melhor, vou escrever assim. 1 sobre o seno hiperbólico em x menos 1 sobre quem? Seno hiperbólico em x vezes o quê? O cosseno hiperbólico em x dividido por quem? Hiperbólico em x. Que dá igual a quem? A menos a cossecante hiperbólica em x, né? Vezes o quê? A cotangente hiperbólica em x. Então, isso também, qualquer que seja x diferente de zero. Tá? Então, a derivada da cotangente hiperbólica é menos a cossecante hiperbólica ao quadrado, tá? E a derivada da cossecante hiperbólica é menos a cossecante hiperbólica vezes a cotangente hiperbólica. Então, olha o comportamento. Derivada do seno hiperbólico, cosseno hiperbólico. Derivada do cosseno hiperbólico, seno hiperbólico.
derivada da tangente hiperbólica, menos a, desculpe, secante hiperbólica ao quadrado.